aí, meu nobre aluno, vamos lá. É direito penal agora para falar um pouquinho sobre as fontes do direito penal. Beleza. Aqui você precisa tomar muito cuidado, porque eu já vi banca sendo muito sacana. Você fala, ai Lucas, mas lá no meu edital não tem este caramba de fontes do direito. Tá bom, não tem problema. Mas se você tem uma prova dissertativa para fazer, se você tem uma redação, isso aqui pode te servir de argumento, pode te servir ou pode servir para você de base, pode ser lá o que vai te garantir alguns pontos de parte técnica. Tranquilo? Então vamos lá. Quando se fala em fontes do direito, você precisa lembrar que nós temos duas fontes. Ou essa fonte é material, também chamada de fonte de produção, ou esta fonte é uma fonte formal, também chamada fonte de cognição ou de conhecimento. Beleza, então nós temos uma fonte material e uma fonte formal. Beleza. Quando se fala em fonte material ou fonte de produção, você precisa imediatamente lembrar do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que revela que a competência para tutelar sobre o direito penal é da União. Então, quem detém competência para legislar, para produzir normas sobre o direito penal é a União, mas é lógico, esta União representada pelo Poder Legislativo. Então, se aparecer na sua prova ou se você enfrentar uma questão de quem é a competência material do direito penal, pelo texto constitucional, União. Se você tem lá Poder Legislativo, pode ir que está correto também, porque o Poder Legislativo atua como delegatário aqui dos poderes da União. É o Poder Legislativo quem legisla. Então lá no 22, inciso 1, tem: compete privativamente à União legislar sobre direito penal, processual, comercial, marítimo, aeronáutico e por aí vai, beleza? Então olha só, em razão dessa disposição aqui, do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que dispõe que a União irá legislar, bem como somado com o princípio da legalidade, é que nós vamos falar que não é possível, vou fazer uma flecha mais ajeitada aqui, nós vamos falar que não é possível medida provisória em direito penal. Porque o princípio da legalidade fala, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, é só lei, tá? E lá nos temas de medidas provisórias, no artigo 62, você vê que não pode medida provisória sobre direito penal. Só que isso aqui é uma regra, tá? Por quê? O STF já admitiu a edição de medida provisória sobre direito penal desde que em benefício do réu. Só que a medida provisória, ela não é uma lei, ela é um texto com expectativa de se tornar lei se for votado e aprovado. Porque imagina, medida provisória sobre direito penal, favorece, aplica com relação ao indivíduo, mas depois não é convertida em lei. Ela teve uma eficácia ali muito limitada, muito restrita. Você vai beneficiar o indivíduo por algo que não tem uma eficácia plena? Não dá. Mas o STF tem esse entendimento de que pode, é um entendimento minoritário de que cabe em prol do réu. Então, quando for enfrentar uma questão, tome muita cautela e cuidado com relação a isso. Tranquilo? Tamo junto, meu aluno? Vamos adiante, então. Então, a competência material é a União. Sempre foi e sempre será
a união, tá? Por quê? Porque quando a gente fala nessas fontes, nós temos que lembrar que eu vou trabalhar com um conceito pós-emenda constitucional 45 de 2004. Então eu já estou trabalhando de acordo com uma doutrina moderna. Se você trabalhar com uma doutrina já um pouco mais ultrapassada, você pode encontrar uma classificação diferente. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. E a fonte formal de cognição ou de conhecimento é o local de onde você extrai o direito penal. O direito penal. Então, é uma fonte de onde você conhece esse direito, de onde você consegue explorá-lo. Veja só, eu até peço desculpas porque eu não lembro qual foi o professor em que eu assisti a aula que ele fez uma referência que eu achei muito apropriada. Quando se fala em fonte material ou de produção, é onde nós temos a fábrica do direito penal. Para você tornar analógico, conseguir compreender isso. E quando se fala em fonte formal, é a vendinha, é o varejão, tá? Onde você vende, onde você consegue aproveitar o direito penal. E quando a gente fala nessa fonte formal, essa fonte ela pode ser imediata, ela pode ser uma fonte imediata e ela pode também ser uma fonte, deixa eu ver se vai pegar, e ela pode ser uma fonte mediata. O que é uma fonte do direito imediata? É aquela que você bate o olho e fala, porra, aqui tem direito penal. Significa que você não precisa passar por nenhum processo hermenêutico. Olhou, falou, porra, tem direito penal. E aonde você extrai essa fonte formal imediata do direito? Vou colocar para vocês aqui. Lembrando que eu estou na classificação pós-emenda. Então, aqui nós temos a lei, nós temos a jurisprudência, nós vamos alocar aqui também os princípios, os atos administrativos, também os tratados internacionais, e é isso aí. Ah, podemos colocar aqui também a Constituição Federal. Uai, Lucas, mas a Constituição Federal, ela não trabalha com o direito penal, na medida em que ela não cria crimes e ela não prevê penas. Beleza, mas aqui na Constituição Federal, ela tutela, ela trabalha com o direito penal quando ela surge com os chamados mandados de criminalização. Mandados de criminalização. Então é nesse aspecto que a Constituição Federal se revela como uma fonte do direito. E aqui na fonte mediata é aquela que nós temos que passar por um processo hermenêutico. Então somente sobrou aqui a doutrina. Beleza? Gente, essa aqui é a classificação mais apropriada. É a classificação que vai fazer mais sentido para o seu estudo. Tudo bem? Beleza pura? Então vamos lá. Jorge, pode abrir a tela ali, pode pegar tudo. Beleza, isso aí é muito importante você ter isso bem definido, tá? Aí você vai falar, Lucas, e onde é que foram parar os tais dos costumes? Ó, os costumes, você vai lembrar de algum time rival ao seu, ou do seu também. Por quê? Os costumes eles foram rebaixados e agora são classificados como fontes informais do direito penal. Costumes. Beleza? Tranquilo?
Então, o costume ele pode ser utilizado como um critério balizador para suprir uma lacuna de lei, ou ele pode ser utilizado com base nos princípios gerais do direito para permitir a efetiva aplicação do direito penal, ou para deixar de aplicar o direito penal em determinadas situações, como é o caso aqui da adequação social. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para frente. Então, já foram fontes. Agora a gente vai falar sobre um tema muito importante aqui, que é a tal da analogia. Gente, o que é a tal da analogia? Primeira coisa que você precisa lembrar, analogia é diferente de interpretação analógica. Só que analogia é igual aplicação analógica. Então aqui eu vou trabalhar primeiro só com algumas situações elementares, depois a gente vai passar para a parte conceitual. Então analogia é diferente de interpretação analógica. A interpretação analógica consiste num método de interpretação. Analogia é igual aplicação analógica, a gente pode usar esse termo. Analogia, deixa eu colocando aqui em tópicos, analogia não é interpretação. Não é interpretação. A gente pode falar que a analogia é uma ferramenta de integração. Analogia é ferramenta de integração. E a analogia ela vai ser utilizada para suprir lacuna de lei. Aqui você pode encontrar uma série de situações. Lucas, até agora eu não entendi o que é porra da analogia. Olha só, para ter a aplicação analógica, para você ter a efetivação da analogia, você precisa ter uma norma escrita e você precisa ter uma norma sobre assunto semelhante sem uma previsão específica. E aí o que você faz? Você vai pegar aquela norma que é semelhante, você já vai entender com o exemplo, e vai aplicar lá onde você não tenha essa disposição. Então a ideia é que onde existir a mesma razão, que exista o mesmo direito. Beleza? Aí tem o preceito, o brocardo latino que fala, deixa eu achar aqui, só para eu não passar vergonha, não falar besteira. Cadê você? Já vou achar aqui, ó. Ub idem ratio, ib idem iuris. Então, olha que coisa linda. Ub idem ratio, ib idem iuris. Isso aqui significa analogia, tá? Então, olha só, para a aplicação da analogia, nós temos alguns requisitos. 2 apenas. Requisitos que a doutrina nos traz. Então, o primeiro deles é uma efetiva lacuna de lei, e que nós tenhamos aqui, como um segundo requisito, a aplicação favorável. A aplicação favorável. Tá, Lucas, explica essa segunda parte. A parte da lacuna você vai entender quando eu partir para o exemplo. Mas olha aqui a ideia de aplicação favorável. Veja. Quando a gente para lembrar lá do princípio da legalidade, ele estabelece: não há crime sem lei anterior que o defina.
Então, o que é que pode construir ou criar um crime? Uma lei. Lei certa, lei escrita, lei que respeite o procedimento legislativo e uma lei que não seja aberta, uma lei taxativa, certa e determinada. Essa ideia de que você tenha uma lei para criar um crime é onde você proíbe a utilização da analogia. Então, em regra, não se admite analogia em direito penal, exceto em benefício do réu. Então é por isso que a aplicação só pode ser favorável, e isso decorre, isso aqui é uma decorrência do princípio da legalidade penal. Firmeza? Tamo junto? Então, quando a gente fala que a aplicação, que a analogia, ela só pode ser utilizada de maneira favorável, é onde nós chegamos aqui no ponto que essa analogia, ela só pode se dar in bonam partem. Somente para o bem. Você não pode usar a analogia para criar um crime, mas você pode usar para favorecer o agente. Show? Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá. Acerca das classificações aqui da analogia, a gente vai se deparar com a chamada analogia legis e com a analogia iuris, que está relacionado aqui ao direito. Analogia legis é quando se utiliza da própria lei, você vai suprir a lacuna de lei com outro texto de lei. Então, supre-se a lacuna com outra lei. Supre-se a lacuna com outra lei. Na analogia iuris, a lacuna é superada por princípios. Por regramentos gerais. Agora, quando a gente falar aqui da analogia legis, você já vai entender bem aonde que você vai aplicar essa bagaceira toda aí. Tamo junto? Beleza? Então, vou dar um exemplo para vocês. E aí eu quero que vocês lembrem que a analogia representa aquela ideia, onde tem as mesmas razões ou onde tem a mesma razão, que você tenha o mesmo direito. Beleza? Quer ver? Como é que você vai matar esta bagaceira? Olha aqui. Exemplo de analogia. Veja, se você pegar o artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, você tem uma previsão lá. Quer ver? Vamos construir isso em forma de uma tabelinha. O que você tem lá no artigo 121, parágrafo 3º? Você tem o tal do homicídio culposo. Tá. Com o que você vai comparar? Eu vou comparar aqui com o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse artigo 302 do CTB, eu vou fechar tudo aqui porque eu tenho toque e eu não posso ver tabela aberta, senão eu choro depois. O artigo 302 do CTB, ele trata do homicídio
culposo na condução de veículo automotor. Beleza? Na condução de veículo automotor. Te pergunto, qual o bem jurídico está se tutelando aqui no Código Penal? Se você mata uma pessoa, você é responsabilizado. Olha só, o bem jurídico é o quê? O que está se tutelando? A vida. A vida extrauterina. E aqui, no CTB, homicídio culposo, na condução do veículo automotor, qual é o bem jurídico? Bem jurídico. Vida. Nas duas disposições está se protegendo a vida. Legal. Mas aí é onde eu quero chegar, nesse momento aqui, ó. Se você olhar o parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal, ele tem uma hipótese de perdão judicial. O que é isso? Nessa hipótese do parágrafo 5º do artigo 121, nós temos lá que se a conduta do agente ela penalizá-lo de maneira tão pesada, tão grave, que torne desnecessária a imposição de pena, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, o juiz, a analisar as consequências, as particularidades daquela conduta, o que se reveste de um complemento valorativo, ele pode deixar de aplicar a pena se ele entender que a conduta já foi, se o resultado da conduta foi tão grave que torne desnecessária a imposição. Imagina, o pai está lá fazendo a manutenção na arma de fogo e a criança está brincando ali próximo, não é com a arma, está brincando ali nas redondezas. Por um descuido do pai, a arma cai no chão, dá um disparo e mata o filho. O juiz vai analisar essa situação e vai falar, porra, pai, você perdeu um filho em decorrência dessa sua cabacice. Você quis matar o filho? Não. Mas você foi imprudente. E aí, pai, o que eu faço com você? Se eu te trancar na cadeia lá, vai ter efetividade? Não. Porque a consequência de perder o filho já foi muito pesada para ele. Então, nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena, reconhecer o perdão judicial. Está aqui. Só que, lá no CTB, nós não temos a mesma previsão. Nós não temos a previsão do perdão judicial para o crime culposo contra a vida aqui na condução de veículo automotor. Quer ver? Então deixa eu anotar aqui, ó. Sem previsão para perdão judicial. Olha só. Meu exemplo. Imagine que o pai está chegando de viagem. E aí ele liga para a mãe e fala, ó mãe, avisa o nosso filho que eu estou chegando para ele me esperar lá na frente. O filho se emociona e corre lá na esquina. E fica esperando o pai. E aí quando o filho percebe que o pai está chegando, ele vai começar a correr em direção ao carro. Nesse exato momento, o pai se abaixa para pegar o presente que ele tinha comprado para o filho. E aí, quando o pai retoma a atenção na direção, já é tarde demais, ele passa por cima do filho. Por um descuido, ele matou o próprio filho. É diferente da situação que eu falei anteriormente, do pai que por um descuido deixa a arma cair? Não. O pai quis matar o filho? Não. O pai assumiu o risco? Não. Foi um descuido. O pai está sofrendo pra caralho. Mas aí eu posso aplicar o perdão judicial? Não tem previsão. Mas ó, você tem
uma disposição semelhante que tutela o mesmo bem jurídico e que dá essa hipótese. Então, o que você faz? Você empresta essa previsão para cá. Você integra esse entendimento aqui. Porque quando eu falo que eu não tenho previsão para o perdão judicial, aqui eu tenho a tal lacuna de lei. Então eu vou pegar isso aqui, sobrepor a essa lacuna. Esta é a integração, isso é a analogia. E percebam, se eu estou diante de uma hipótese de perdão judicial, é bom ou é ruim? É ruim pela consequência da conduta, mas isso não tem como mudar. Mas agora, processualmente falando, é bom ou é ruim? Bom. Então você pode integrar, porque a analogia ela só se aplica para o bem. Beleza? Então, dá um printão aí nessa tela, fica bem ligado, porque é aqui, ó, a analogia vai trabalhar nesse aspecto. Você tem uma previsão para uma situação, mas você tem um vazio para outra semelhante. Então você integra, empresta essa disposição. Beleza? Tamo junto? Um grande abraço, até a próxima.